Você já viu aquela vaga de designer que parece uma lista de supermercado? O título é até de designer na vaga, mas na descrição eles querem que você seja social media, motion, redator, gestor de tráfego pago e ainda faça edições de vídeo. Fala, criativos, eu sou o Mem e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como algumas empresas e agências de marketing e publicidade têm confundido o papel do designer gráfico, achando que somos praticamente um canivete suíço, fazendo 1001 coisa. Se isso já aconteceu com você ou você já viu acontecendo com algum amigo seu, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vamos bater um papo. A triste realidade do mercado criativo. A gente estuda design, aprende sobre composição de cores, teoria de cores, princípios do design, tipografia e além de estudar diversos softwares, e no momento que a gente chega no mercado, a gente ainda tem que ser redator, editor de vídeo, motion design, gestor de tráfego pago e mais uma pinca de coisa. Eu falo ainda, se sobrar tempo, ainda a gente vai ter que fazer aquele cafezinho para a equipe. Gente, realmente isso é um absurdo, mas é uma realidade que tem acontecido em muitas empresas. E eu tenho visto muitas descrições das vagas onde ela vai muito mais além do que realmente é a função de um designer gráfico. E isso é muito triste porque você, muitas vezes, nessas empresas, você acaba deixando de exercer aquilo que você realmente é bom, aquilo que você realmente tem expertise, para estar executando tarefas, executando projetos em outras áreas, que muitas vezes não é a sua expertise. Mas como essas empresas acabam tendo que cortar gasto, até de uma forma estratégica, sabendo que um único profissional vai praticamente trabalhar por 2 ou por 3, acaba realmente sendo muito viável para essas empresas trabalhar dessa forma. Mas o pior disso é que muitas vezes essas empresas colocam, esses requisitos nessas vagas, mas achando que faz parte também da função do designer. Muitas vezes uma falta de conhecimento do gestor, uma falta de conhecimento dos processos. Tanto que eu vi isso acontecer muito mais em empresas do que em agências, porque agências de marketing e publicidade, elas já conhecem muito bem o processo, e muitas delas têm sim pessoa específica para motion design, uma pessoa específica para criar redação publicitária, os copyrights, mas sabe qual é a verdade nua e crua? Essas empresas encontraram essa oportunidade de realmente explorar pessoas que muitas vezes são autodidatas, que elas estudam, elas buscam se desenvolver, porém isso é uma grande vantagem para essas empresas explorar esses profissionais. E o pior ainda, se pelo menos explorasse com uma remuneração equivalente a 2, 3 pessoas, 2, 3 funções, não, elas pagam o teto médio ou muitas vezes o teto mínimo para esse profissional. E isso acaba frustrando muito nós que somos designer, porque não é a nossa obrigação ter o conhecimento de edição de vídeo, ter o conhecimento de motion design. Se você tem esse conhecimento, se eu tenho esse conhecimento, é um plus, vai servir ali como plus, mas não como obrigação. Eu já vi até vagas pedindo conhecimento em 3D, seja o Blender ou até mesmo o cinema 4D. E eu penso dessa forma, se você tem muitas demandas que são relacionadas com vídeo, se são relacionadas com 3D, contrate um profissional específico para aquilo, porque aquele profissional específico ele vai ter a expertise para entregar um trabalho rápido e de qualidade. E muitas vezes nós que somos design, a nossa expertise está o quê? Está em criação, seja peças digitais ou offline, brand, identidade visual. Agora, quando a gente muitas vezes é obrigado a pegar uma tarefa que não é realmente de acordo com a nossa expertise, de acordo ali com a nossa função, a gente sabe que vai demorar muito mais tempo para a gente entregar aquele projeto e muitas vezes não será um projeto de qualidade. E sabe qual é o problema? Eles cobram velocidade e qualidade em muitas vezes áreas que não são a nossa expertise. E aí vem as cobranças e principalmente a frustração. E criativos, vocês querem ver como isso é real? Eu estava vendo algumas vagas em algumas plataformas e chega a ser inacreditável. Olha isso aqui. Então, para a gente começar, vamos começar com a primeira vaga,
Então, nos requisitos, a gente vê que os padrões aqui que eles acabam pedindo, né, são os padrões aí de design, material impresso, identidade visual, diagramação. Quando de repente, no meio desses requisitos, a gente vê o seguinte: produzir animações e motion graphics básicos quando necessário. Então esse é o primeiro ponto, né? Você vai cumprir ali as suas obrigações de design, mas quando for necessário, você vai virar um motion design. Já nessa vaga, né, traz aqui alguns pontos em relação ao design gráfico, mas logo de cara já fala sobre edição de vídeo com foco em produtos, né? Porém, o que mais me deixou abismado não foi nem a edição de vídeo em si, mas ele fala o seguinte, ó: a proficiência em Adobe Photoshop obrigatório, Premiere obrigatório, mas Illustrator é um diferencial. Onde já se viu um designer ter o domínio do Photoshop, mas não ter o domínio do Illustrator? Principalmente para você fazer a utilização de vetores, a manipulação de vetores, criação de logo, de elementos e tudo mais. Agora, o Premiere é obrigatório, mas o Illustrator deixou de ser obrigatório. Ele é apenas um diferencial. Para mim, isso não faz sentido nenhum, criativos. Aí agora a coisa começa a ficar pior. Essa vaga aqui eu fiquei um pouco confuso, mas realmente eu vi que era uma vaga para designer mesmo, né? Porém, no começo começa a trazer pontos em relação ali à responsabilidade da produção de criativos, né, que são direcionados para campanhas de marketing digital. Porém, no meio desse bololô, né, a gente vê ali requisitos para a criação de infográficos, banners, e-books, apresentações materiais, peças digitais, né, para as campanhas. E aí quando a gente olha nos requisitos, aí a coisa começa a ficar pior, porque a gente vê o conhecimento avançado, Photoshop, Illustrator, de repente conhecimento em arquitetura da informação. Pera aí, a gente virou o quê? Programador? Virou analista de sistema? Aí continua a ficar pior, experiência em design responsivo, conhecimento em usabilidade UI/UX, e para fechar com chave de ouro, experiência em HTML e CSS. Realmente eu não sei o que essas empresas estão pensando que é um designer. Eu acho que estão confundindo completamente. E agora, para fechar com chave de ouro, olha essa vaga: assistente de mídias sociais com experiência em design, tráfego pago e edição de vídeo. E se a gente ver aqui, ó, já teve 18 candidaturas. Provavelmente, né, são pessoas que estão precisando, desesperadas aí por um trabalho que precisa e que, infelizmente, quando entrar nessa vaga, vai sofrer aí um burnout ou coisa pior. E como isso impacta os profissionais? Essa cultura que você precisa se desenvolver, que você precisa dar o máximo e até mesmo trabalhar enquanto eles dormem, está adoecendo os profissionais. Eu, por experiência própria, já vi muitos criativos com potencial enorme chegarem motivados, chegarem com aquele gás e depois serem frustrados, com aquele sentimento que eles não são bons o suficiente. Sabe por quê? Porque entraram em um projeto que não é a sua expertise, não é a sua área. Pela ineficiência do tempo de entrega e também de qualidade, acabaram se frustrando até mesmo consigo mesmo, porque não conseguiram entregar com eficiência e qualidade um projeto que não era nem para ele ter começado. E olha, compartilhando com vocês, isso já aconteceu comigo. Eu lembro em uma agência de marketing que eu trabalhei, ali eu estava desenvolvendo peças digitais para uma campanha de tráfego pago, e a minha experiência e até mesmo de outras pessoas que eu conheço foram muito frustrantes, porque você vê que existe ali uma falta de organização de todos os processos da empresa, e muitas vezes você acaba tendo que fazer texto, tendo que fazer redação, copyright, tendo que ser o social media. E o pior é que quando você realmente consegue executar, vou quebrar esse galho, vou abrir uma exceção. E muitas vezes a exceção acaba não sendo mais exceção, mas sim uma rotina contínua de tarefas que não são da sua função. E aí que mora o perigo, porque vai ter um momento que você vai ficar sobrecarregado, fazendo diversas funções, a empresa simplesmente vai estar faturando em cima de você, ao invés de estar pagando 2 ou 3 profissionais que era o certo a fazer,
E quando você falhar, a culpa vai ficar em quem? Vai ficar em você, trazendo aquele sentimento horrível como se você não fosse bom o suficiente. Agora, o que eu penso sobre tudo isso? O design, sim, ele pode fazer muitas outras coisas que não são atreladas à sua função. Ele pode ter, sim, uma expertise em motion design, em social media, coisas que vão agregar muito para ele como profissional. Mas tá aí o detalhe, criativos. Isso por escolha e não por uma obrigação. E além disso, é necessário e é importante a valorização, seja como profissional quanto também financeira. Se você está numa empresa que vive essa realidade, mas te valoriza como profissional, te valoriza financeiramente, te remunerando da forma correta, ok, não tem problema nenhum. Mas se você está numa empresa onde só exige de você, exige que você faça outras funções que não é da sua área, e ainda assim não te valoriza, não traz uma remuneração financeira para você, a verdade é que você está em um ambiente tóxico e precisa sair desse ambiente o mais rápido possível. E eu sei que pega muito, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a um serviço por questões ali de estabilidade, questões de dívidas ou questões financeiras. Mas a dica que eu deixo para vocês é: existem sim outras empresas que valorizam profissionais. E se você está num ambiente tóxico, o melhor que você faz para você mesmo, para a sua saúde mental, para a sua vida e para a sua carreira é encontrar um lugar, encontrar uma empresa onde você possa se desenvolver e também ser valorizado por esse desenvolvimento. E é isso, criativos. Esse foi praticamente o meu desabafo e a minha reflexão sobre essa situação no mercado criativo, que é uma situação que tem acontecido muito. Se você já passou por uma experiência parecida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer conhecer a sua história. E se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, não esqueça de deixar aquele like que nos ajuda muito e também se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.